E posterior liberação do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos reacendeu o debate sobre brasileiros que deixaram o país em meio a investigações e passaram a viver no exterior. Enquanto autoridades apontam apurações em curso, esse grupo, que se define como autoexilado, alega perseguição política e busca respaldo fora do Brasil. Nesse contexto de disputa de narrativas e tensão no cenário político, ganham projeção personagens como a juíza Ludmila Lins, que passou a viver nos Estados Unidos e afirma ser alvo de perseguição. E é ela que a gente vai conversar nessa quarta-feira. Ludmila, muito bom dia. Já agradeço a participação aqui no Contexto Metrópolis. Obrigada. Bom dia, Ney. Bom dia aí aos espectadores do Contexto Metrópolis. Já queria começar fazendo a pergunta para você de um cenário político atual. Na semana passada, a gente acompanhou a detenção e a soltura muito breve do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, o que provocou uma tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. A Polícia Federal aqui no Brasil havia dito que a detenção do ex-deputado foi por conta de uma colaboração da Polícia Federal com o ICE nos Estados Unidos, e depois a gente veio entender que não houve nada disso, que a detenção do Ramagem foi por conta do visto dele, enfim, que havia vencido. Ele ainda está aí nessa burocracia da questão de pedir o asilo nos Estados Unidos. Enquanto isso, ele pode permanecer no país. Como eu disse, isso acabou reacendendo essa discussão sobre autoexilados, sobre perseguição política. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto do Ramagem, levando em consideração o seu contexto. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história hoje, como é a sua vida nos Estados Unidos, por conta dessa perseguição do Supremo Tribunal Federal. A Ludmila, pessoal, que é juíza, ela acabou tendo a sua aposentadoria compulsória determinada aqui pelo Brasil, pelo Conselho Nacional de Justiça, e teve, pelos motivos dela, que deixar o país. E ela vai contar um pouquinho para a gente. Eu queria que você desse seu parecer desse cenário e contasse como é a sua vida hoje nos Estados Unidos. Bom, Neila, inicialmente eu queria começar esclarecendo a questão do autoexílio. A gente ouve muito essa expressão como sendo uma forma de diminuir a gravidade do que aconteceu com os exilados, querendo diminuir a perseguição que eles sofreram, e como se a vida no exterior, aqueles que foram para a Argentina, os que foram para os Estados Unidos. A gente tem o caso do Didi, que está na Polônia, que inclusive já teve o asilo reconhecido formalmente. A Elisa Robson, que é uma jornalista que já teve agora recentemente, no final de 2025, reconhecido pelo ISIS dos Estados Unidos a sua situação de perseguição política. E essa expressão autoexílio, ela está sendo então utilizada por muita gente. Eu vejo isso muito no Twitter, por exemplo, no X. E esclarecendo para quem está assistindo ao programa. Na verdade, o Brasil não existe, não tem na Constituição a pena de banimento. Então, não existe desde sempre, desde a época do regime militar, não existe o exílio forçado. A pena de exílio forçado, como, por exemplo, na União Soviética, em que muitos prisioneiros eram enviados para a Sibéria, por exemplo, tinham que sair, eram obrigados a deixar a União Soviética durante um espaço de tempo, um período de tempo. No Brasil isso não existe. A pena de banimento ela é proibida, inclusive, pela Constituição de 88, no artigo 5º. Então, na verdade, todos os exilados, desde a época do regime militar, todos, rigorosamente todos, 100%, são de autoexilados. Todos foram pessoas que saíram do país, saíram do Brasil, por algum motivo, ou um motivo justo ou um motivo injusto, enfim, mas todos saíram com as suas próprias pernas. O Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Glauber Rocha, Fernando Henrique Cardoso, todas essas pessoas, nenhuma delas chegou um avião, colocaram essas pessoas lá dentro e saíram do país. Então, todos os exilados no Brasil, desde sempre, desde o regime militar, são autoexilados. O que se pode questionar é se o motivo subjacente desse exílio ele é justo ou injusto, se existe uma perseguição ou se não existe uma perseguição, se existe uma sensação de perseguição por parte do sedizente perseguido ou não. Então, só para deixar essa parte clara. Em relação ao Ramagem, o Ramagem, como todos sabem, ele era
ex-diretor da ABIN, ele sofreu um processo por parte do Estado brasileiro, digamos assim, né? Estado brasileiro que foi atrás de alguns personagens, de muitos personagens ligados ao governo anterior, governo Bolsonaro, e ele era o diretor da ABIN, e com isso ele respondeu a um processo a respeito da chamada ABIN paralela. Então, ele foi também condenado, assim como muitos outros personagens daqueles vários grupos, né, que eles disseram que era do inquérito do golpe. E o Ramagem foi uma dessas pessoas condenadas e certamente agiu corretamente, a meu ver, ao deixar o país. E classifico, sim, o caso do Ramagem como sendo um caso de perseguição política, assim como todos os outros que foram indiciados e posteriormente denunciados e condenados na chamada ação do golpe, assim como também aqueles presos e perseguidos e exilados do 8 de janeiro. Então, todas essas pessoas eu coloco ali no mesmo balaio das perseguições políticas que justificariam o autoexílio ou o exílio, como queiram chamar. Então, no caso do Ramagem, ele chegou nos Estados Unidos e ele entrou com um processo de asilo político. Então, o que é esse processo de asilo? A pessoa ela não tem um status nos Estados Unidos, ela entra, no caso dele, por exemplo, de muitas outras pessoas, o meu também, a gente entra como turista, verifica se a situação no Brasil está a mesma coisa, ou se melhorou, ou se piorou. E durante algum tempo, no caso, o visto de turista ele dura 6 meses. A pessoa pode mudar de ideia, pode voltar para o Brasil, enfim, muita coisa pode acontecer. No caso do Ramagem, ele certamente percebeu que nada mudaria e achou por bem entrar com um processo de asilo. Então, ele entrou, não ficou em nenhum momento em unlawful presence, que é a presença ilegal, a presença não autorizada. Assim, a partir do momento em que ele entra com o processo de asilo, ele não ganha um status nos Estados Unidos, mas ele ganha o que chamam de authorized stay, permanência autorizada. Então, enquanto dura um processo de asilo, pode durar muitos anos. No caso dele, inclusive, eu acho que isso vai acontecer porque se tornou um caso midiático e ele vai acabar indo para a corte antes. Então, acho que esse caso todo talvez precipite o reconhecimento do asilo do Ramagem. Então, ele está em solo americano autorizado e, consequentemente, qualquer comunicação que tenha havido com o ICE, que a gente agora, hoje, isso já está um pouco mais clarificado, o que aconteceu, houve cooperação nenhuma por parte do André Rodrigues, da Polícia Federal do Brasil, com o ICE. Houve uma atuação aparentemente clandestina dos agentes brasileiros, menos de um, a gente sabe que é o Marcelo Ivo Carvalho, ele ficou conhecido, teve que deixar os Estados Unidos, foi convidado a se retirar, que é um eufemismo para a expulsão, provavelmente está banido também, sonho que ele esteja banido de voltar aos Estados Unidos, né, permanentemente. Então, o Ramagem está... E esse processo de asilo ele pode durar muitos e muitos anos, né? A gente tem casos de asilo que se resolve ali em 3 anos, como no caso da Elisa Robson, como tem casos que a gente tem conhecimento que ultrapassam os 10 anos, enquanto o processo está tramitando, fica paralisado, um belo dia um agente pega... Eu conheci um rapaz que foi chamado para entrevista de asilo depois de acho que mais ou menos 12 anos. Então, isso pode acontecer. No caso do Ramagem, eu suponho que isso não vai acontecer, porque toda essa confusão, essa atrapalhada da Polícia Federal precipitou o caso dele. Bom, eu queria entender um pouquinho sobre o seu caso específico, né? Falamos aqui sobre a questão da aposentadoria compulsória, que aconteceu aqui no Brasil, e eu queria que você contasse para a gente o motivo de ter deixado o país, como é a sua vida hoje e se há pretensão de voltar. Vai ter, no Congresso Nacional, a votação da derrubada do veto do presidente Lula do caso do golpe, da trama do golpe. Isso deve sim acontecer, deve ser derrubado. Não sei se isso vai acabar parando de novo no Supremo Tribunal Federal. Há um acordo para que isso não vá parar no Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos falando de dosimetria. Em algum momento, você pensa em voltar ao Brasil
a depender do julgamento aí da trama do golpe? Bom, num primeiro momento, eu não vejo como esse julgamento ou da trama do golpe, ou caso passe a dosimetria e os presos políticos no Brasil tenham as suas penas derrubadas ou substancialmente diminuídas, ainda que isso tudo aconteça, eu não verifico num primeiro momento a situação de apaziguamento institucional no Brasil, porque existem ainda muitas outras figuras muito que eu considero extremamente perigosas ao Estado democrático de direito, como eu posso citar alguns nomes, por exemplo, Flávio Dino. Flávio Dino, ele é um notório comunista e sedizente comunista, inclusive, já falou com todas as letras, um ex-militante político, uma pessoa ligada à política, e está ocupando atualmente um cargo de ministro do STF, né, o maior cargo do judiciário brasileiro. Alexandre de Moraes permanece no STF, até respondendo a sua primeira pergunta, né, os motivos da minha perseguição. Eu era uma juíza em atividade no Brasil e eu escrevi vários livros, vários textos, passei a dar várias entrevistas sobre o tema, inclusive um dos livros é esse aqui, é o Inquérito do Fim do Mundo, que foi best-seller, inclusive, na época. E eu falo com todas as letras, né? O que eles estão fazendo de errado em desacordo com a lei e a Constituição? E a tarefa do professor, inclusive eu sempre fui professora, é justamente essa. E enquanto o agente ele está ali no exercício do magistério, escrevendo seus livros, dando entrevistas sobre a sua produção acadêmica, dando as suas aulas, ele está em atividade legal. Mas é claro que aquilo que eu estava fazendo, o que eu achava que era correto fazer na posição de juiz, embora isso seja, eu reconheço que é extremamente polêmico, porque o que se espera de um juiz é a discrição no cargo. Só que ali a gente estava, a meu ver, em um momento de anormalidade institucional. Então, um juiz se valer da LOMAN, do dever de discrição para ser omisso diante de uma ditadura, com isso eu nunca concordei. Então, eu achei que eu deveria, até por ser uma juíza, uma aplicadora da lei, eu deveria dizer o que eu estava vendo, escrever academicamente, dar entrevista, dar aulas, explicando que aquilo ali que estava acontecendo não era uma atitude por parte da STF compatível com o Estado Democrático de Direito. Eu fiz isso, não me arrependo, eu sabia que iam se virar, né, todas as metralhadoras contra mim, mas eu tinha isso muito claro na minha cabeça, que eu não queria ser mais uma juíza omissa no meu país, ainda que eu fosse a única. E foi uma decisão consciente, eu permaneci fazendo isso e permaneci fazendo isso até hoje. Ainda que eu precisasse sair do meu país, como aconteceu, o que precipitou isso? Eu vi que o regime ele estava se intensificando, pessoas estavam sofrendo busca e apreensão por motivos absolutamente fúteis, né, por motivos muito frágeis, e perdendo suas contas de rede social, o que já era um pontapé inicial para coisas piores que poderiam acontecer. Algumas pessoas já estavam sendo processadas criminalmente apenas por dizer o que estavam vendo, apenas por mostrar as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. E eu vi que o Brasil se tornou um ambiente hostil, se tornou um Estado agressor. A partir do momento em que, em setembro de 2022, eu ainda era juiz em atividade, eu tive todas as minhas redes sociais bloqueadas por ordem do Alexandre de Moraes. Isso, obviamente, uma arbitrariedade. Essas redes permanecem até hoje bloqueadas. Eu abri outras, claro, porque não é da minha índole me curvar a ditaduras. Então, eu saí do país, eu vi que o Brasil não era mais um local seguro para mim. Eu tinha o meu cargo, vim para os Estados Unidos, permaneci trabalhando daqui dos Estados Unidos, fazer tudo normal. Audiência, hoje todos os processos são eletrônicos. Você consegue dar as sentenças eletronicamente, cumprir tudo, atender advogado online, fazer as audiências, enfim, dar as sentenças, tudo online, permaneci dessa forma. Sem dizer que eu estava nos Estados Unidos, o pessoal estranhava, né? Claro, a juíza não apareceu mais no fórum. Óbvio, eu já estava exilada aqui. E sendo que alguns meses depois eu fui aposentada compulsoriamente, não por esse motivo, mas por
falas na internet e por falas em uma palestra que eu dei no Itamaraty em 2019. Eles sacaram coisas muito anteriores, né, queriam alguma coisa contra mim e me excluíram da magistratura. Quando eu sofri a aposentadoria compulsória em 2023, ninguém sabia ainda que eu estava nos Estados Unidos. Eu cheguei em 2022, novembro, dias depois do resultado das eleições. Então ninguém sabia, eu permaneci em silêncio a respeito do meu exílio por mais de um ano, né? Porque enquanto isso eu sabia que eu correria risco, os meus bens correriam riscos, eu tinha bens no Brasil, eu tinha imóveis, então eu me desfiz desses bens, eu tinha inquilinos, então tinha que encerrar contratos de aluguel, tinha que colocar os bens para venda, enfim, depois que eu consegui resolver toda essa burocracia e, consequentemente, claro, salvar o meu patrimônio, então aí sim eu revelei o meu exílio em janeiro de 2024. Então, até desde a minha chegada nos Estados Unidos, em 2022, novembro, até a revelação do exílio, né, já passou mais de um ano. Então, esses foram os motivos. E eu percebi, no mesmo dia em que eu fiz uma live falando sobre o meu exílio, o Alexandre de Moraes, imediatamente, no mesmo dia, bloqueou as minhas contas bancárias no Brasil, o meu passaporte e os meus bens. Contra os bens, como eu falei, eu já tinha me desfeito de todos eles e já tinha salvo meu patrimônio nos Estados Unidos. Quanto ao passaporte, tudo bem, também já havia resolvido o meu problema porque eu já estava com asilo protocolado já há muito tempo. E quanto à conta bancária, foi a única coisa que eu, né, senti num primeiro momento, mas eu também já tinha empresa em atividade nos Estados Unidos, então eu não tive um impacto inicial porque eu consegui planejar essa minha saída ali do Brasil, ainda que, né, de forma ali um pouco atabalhoada, mas eu consegui não ser atingida tão fortemente pelo regime. Então, assim, tentei fazer aqui um resumo dos meus motivos para sair do Brasil, e dizendo, as redes sociais permanecem bloqueadas sem motivo algum. Eu fiz outras, obviamente, né? Eu não me curvaria ao regime, eu fiz outras, mas isso é um sintoma de que o Brasil ele não é uma democracia. O Brasil não permite, a legislação brasileira não permite que se bloqueie perfis integralmente. O que se permite em casos de crimes pontuais, você remover uma publicação difamatória, por exemplo, uma calúnia, coisas pontuais, você poderia remover, a legislação permite, mas não um perfil inteiro. Você remover um perfil inteiro de uma rede social é você excluir aquela pessoa do debate público, da ágora, né? Você praticamente elimina a existência daquela pessoa, uma vez que hoje em dia grande parte da vida se passa nas redes sociais. E como você não sabe o que a pessoa falaria posteriormente, uma vez que você a elimina previamente, você exclui toda a possibilidade do que ela iria falar e que você nem sabe que ela iria falar. Isso é a famosa censura prévia. Então, considerando que ainda existem agentes no Brasil em posições de poder, ainda que passe, agora então respondendo a sua outra pergunta, ainda que passe dosimetria ou até mesmo anistia, nesse momento ainda não seria possível para mim voltar, porque agentes que nós sabemos que têm essa índole censora, permanecem no poder. Então, eu acho que isso, o meu retorno ao Brasil, eu gostaria, respondendo a sua pergunta, gostaria muito, na verdade, eu não gostaria de ter saído do Brasil em nenhum momento, nunca cogitei essa possibilidade, nunca tive o American Dream, mas foi necessário. E se um dia o regime efetivamente cair, tivermos pessoas que eu considere que são seguras em cargos de poder, especialmente no STF, aí cogito sim retornar ao Brasil, sem dúvida. Bom, deixa eu aproveitar e colocar o Felipe, Ludmila. Felipe vai fazer uma pergunta para você. Felipe, por favor. Ludmila, boa tarde. Ludmila, um dos pontos semelhantes entre pedidos de asilo político de vários requerentes é a agressão constante e permanente no país de origem, né? O Hamas, por exemplo, não pode voltar para o Brasil porque tem um pedido de prisão contra ele e ele vai ser preso por conta do processo de trama golpista. Tem um processo criminal contra a sua pessoa, algum processo que você, se voltasse para o Brasil, seria presa, ou não tem nada estruturado no Brasil em relação a você que comprove essa perseguição constante e permanente a uma pessoa? E queria saber também como é que pé está o seu pedido de asilo político. Se você falou que protocolou, em que pé está esse processo? Tá. Em relação a ações criminais contra mim,
o que existe de criminal é inquérito no STF. São aqueles inquéritos, né, que são verdadeiras dragas, né? Agora, inclusive, hoje eu fiquei sabendo que o STF queria abrir o inquérito contra o Zema, o inquérito contra o Flávio Bolsonaro. Então, eles vão criando esse sistema de ações consecutivas e permanentes de inquérito para manter ali um controle, as pessoas no cabresto, sempre de forma a manter uma faca no pescoço de todo aquele que ousa contestar, que ouse criticar, que ouse ameaçar de alguma forma essa narrativa, essa hegemonia do STF. Ou seja, quem ameace mostrar ao mundo o que eles estão fazendo, os arbítrios que eles estão praticando, consequentemente sofre um inquérito ilegal como esses, até porque no sistema acusatório, como todos sabem, STF, juiz não pode abrir inquérito, e isso permanece, isso ainda mais claro a partir da Constituição 8, que deu a iniciativa da ação penal, das ações penais ao ministro. Então, o que existe é um inquérito, né? Inquérito no STF, inquérito por... Esse é até um desconhecido, né? Mas outro dia chegou aqui para mim um inquérito no MPMG sobre uma palestra, na verdade não foi nem o conteúdo da palestra, comento a um evento conservador em Santa Catarina. Aí você vai ver, comparava lá, sei lá, Bia Kicis, Ana Campanholo, enfim, um evento conservador. Aí você vai procurar ali na descrição, né, do porquê daquele inquérito, o que foi feito de criminoso nesse evento. Resposta: nada. Então, o que significa isso? É ditadura. Quando instauram contra você um inquérito criminal, colocam ali uma faca no seu pescoço por motivo nenhum, ou por motivos inventados, ou por crimes que não existem, ou por fatos que não são crimes. Como, por exemplo, o comparecimento a uma palestra. O que poderia ser questionado é se eu poderia ter comparecido a um determinado tipo de evento enquanto eu era magistrada. Mas é uma questão disciplinar, uma questão que existem instâncias. Tem a instância disciplinar, tem a instância civil, tem a instância criminal. Mas quando colocam você numa instância criminal, sem nem dizer que crime que é, porque não existe crime de comparecer a uma palestra ou crime de comparecer a um evento conservador. Não existe um crime sobre isso. Mas aí criam um inquérito, dizem que isso é um fato a ser investigado, mantém você ali com a faca no pescoço, sem você saber o que pode surgir daquilo ali, né? Porque se criaram algo do nada, eles podem inventar algo do nada. Então, no momento, é isso. Não existe nenhuma denúncia criminal contra mim. São só mesmo esses inquéritos que te assediam moralmente de forma permanente. Mas não existe denúncia. Ludmila, algumas pessoas são muito importantes, muito relevantes nesse contexto internacional de batalha contra autoridades aqui no Brasil. A gente pode falar do Paulo Figueiredo, pode falar do Eduardo Bolsonaro, que conseguiram, inclusive, batalhar pela Magnitsky aqui para algumas autoridades brasileiras, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, que você acabou de citar. Eu queria entender se você também está no meio dessas pessoas, se você encontra, se você também batalha nos Estados Unidos por esse tipo de sanção ou por fazer a situação, o cenário brasileiro que você não concorda, chegar até as autoridades norte-americanas. Não, eu não participo das reuniões políticas com o Paulo Figueiredo nem com o Eduardo Bolsonaro. São pessoas que eu conheço, mas eu não participo das batalhas políticas com eles, né? Eu já fui a algumas reuniões públicas que outras pessoas também foram, vários deputados brasileiros foram. Houve reuniões em Washington, teve inclusive uma audiência pública em Washington, em que aquela audiência, por exemplo, que a Maria Elvira Salazar, que ela apresentou a foto do Alexandre de Moraes, colocou em público, e a foto dele se tornou muito conhecida. Eu estava naquela reunião, mas não apenas eu, né? Estava eu e muitos outros parlamentares, inclusive, havia muita gente ali. Então, eu não estou diretamente ligada a nenhum tipo de articulação política. Então, eu sempre deixo claro, eu não sou uma pessoa da articulação política, eu não estou na guerra política. Eu me considero uma pessoa da guerra cultural. Eu escrevo livro, eu dou palestra, eu dou aula,
eu apareço aqui dando entrevista, enfim, eu estou na guerra cultural. Eu escrevi um artigo, saiu inclusive ontem uma entrevista minha com o professor Luciano de Castro, de um artigo que eu escrevi no livro A Constituição e a Liberdade, que é uma homenagem ao professor Ives Ganda Martins, um livro que foi organizado pelo professor Modesto Carvalhosa e pelo professor Luciano de Castro. Então, eu dou a minha contribuição. Eu escrevi um artigo para esse livro e foi publicado, um livro muito bom. Enfim, então a minha contribuição é na seara cultural. Eu não tenho uma participação propriamente na seara política, como, por exemplo, o Paulo e o Eduardo. Só para dar situar vocês, qual que é o meu papel nesse caso? Por exemplo, lei da anistia no Brasil. Né? Tentaram inicialmente passar uma anistia, depois diminuíram o status daquela anistia para uma dosimetria. E o que eu poderia fazer? A pessoa fala, Ludmila, você não vai batalhar por uma anistia? Mas, como eu disse, eu não sou uma pessoa política que trabalha em articulação política. O que eu posso fazer é, dentro da minha área de atribuição, que é o manejo das normas jurídicas, o que eu poderia fazer e foi feito, por exemplo? Está lá no meu Twitter, o primeiro item, o primeiro post fixado é um projeto de lei de anistia, que eu escrevi juntamente com o professor Amaury Saad. A gente escreveu um projeto de anistia, a gente analisou todos os projetos de anistia que estavam em trâmite, tanto no Senado como na Câmara Federal. A gente considerou que todos muito bem intencionados, né, falo isso com todo o respeito do mundo, mas a gente identificou ali falhas graves, lacunas graves que não responderiam ao que o Brasil precisa nesse momento, especialmente os presos políticos. Então, ficamos ali mais de um mês estudando e melhorando o texto, apresentamos um texto, inclusive, aos parlamentares. Então, essa parte jurídica, cultural, de elaboração de normas jurídicas, de pensamento, de textos escritos, palestras, enfim, é uma parte cultural que eu atuo, não é a parte política. Então, foi até bom você ter feito essa pergunta, porque as pessoas confundem muito. Deixa eu passar a bola para o Felipe, que vai fazer uma pergunta também. Ludmila, as pessoas que estão fora do Brasil, né, incluindo o Eduardo Bolsonaro, eles estão numa luta para anistia por conta da trama golpista de 8 de janeiro para poder voltar para o Brasil. Né? Qual seria o marco final seu para você poder voltar para o Brasil? Já que você falou que não está participando dessas reuniões políticas, né, e dessa luta para anistia do 8 de janeiro. Eu sinto que a tua agenda é muito mais ampla do que a agenda dessas pessoas. E outro ponto também que eu queria saber, por que você escolheu os Estados Unidos, especificamente? Tem alguma razão? Os Estados Unidos, eles, historicamente, são um país que respeita o devido processo legal, são um país onde a gente pode encontrar uma segurança jurídica. Historicamente, sempre foi um país procurado por pessoas postulantes ao asilo político. Então, por exemplo, eu nunca escolheria ir para um país da Europa, por exemplo. Digamos que a UK, o Reino Unido, a Alemanha, esses dois países, por exemplo, a gente está vendo que eles estão sofrendo um problema seríssimo em relação à liberdade de expressão, coisa que não existe aqui nos Estados Unidos. Inclusive aqui se tem uma liberdade de expressão muito superior ao do Brasil. Não existe, por exemplo, esses crimes contra a honra, qualquer coisinha você pode ser processado. Aqui não é assim. Aqui é muito mais livre do que o Brasil. Não estou dizendo que eu estou querendo praticar crimes contra a honra. Eu só estou dando um exemplo de como aqui a fala, qualquer tipo de fala, é mais protegida do que a fala no Brasil. Então, tem certos países, né, que eu estou dando como exemplo aqui o Reino Unido e a Alemanha, eu não iria para países como esses. Então, os Estados Unidos são historicamente um país mais seguro em relação a todo aquele que saiu do seu país por conta de, abre aspas, crimes de fala. Você fez uma primeira pergunta, mas me escapou aqui. Para você retornar ao Brasil. O Eduardo Bolsonaro é fácil saber que ele quer anistia ampla e restrita para terminar a condenação do 8 de janeiro, né? E aí ele voltar para o Brasil. Qual que seria o seu marco final? Quando que você estaria assim, agora eu posso voltar para o meu país? Quando que seria esse marco final? Qual que é a sua luta? Então, o marco final, hoje eu vou voltar para o meu país, seria quando eu olhasse, por exemplo, para a Suprema Corte e dissesse,
eu confio nessa Suprema Corte, coisa que para agora é impossível. Não confio na Suprema Corte, não confio naquelas pessoas que estão lá majoritariamente. Então, para ver uma verdadeira mudança estrutural, assim, uma mudança que vai além da mudança política, é uma mudança que não vai resolver nas eleições de 2026. Então não adianta, ainda que coloquem, por exemplo, estão dizendo um Senado conservador, um Senado que faça impeachment de ministros do STF. Eu já acharia claro que o Brasil, se fizer isso, se fizer impeachment não só do Alexandre de Moraes, mas de outros, o Brasil já se elevaria enormemente na da democracia. No momento, na minha opinião, está lá embaixo. Se fizer isso e lançar o impeachment contra os ministros que, de fato, abusam do seu poder, que violam a Constituição, aí o Brasil vai se elevar. Mas aí tem que ver, saíram todos, eles ainda têm, os maus ainda têm a maioria. Eu teria que fazer toda uma análise para saber se eu estaria segura no Brasil. Pergunta, existe segurança jurídica no Brasil? Essa seria a primeira pergunta que eu teria que fazer para saber se eu poderia voltar ou não. No momento, a minha resposta é: não existe e não vejo num horizonte próximo possibilidade disso acontecer. Então teria que tirar ali Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, né, censura só até segunda-feira. Esse tipo de gente na Suprema Corte derruba o nível de segurança jurídica no Brasil. Então, enquanto essas pessoas estiverem lá, eu não pisaria no Brasil novamente, infelizmente. Ludmila, queria muito agradecer a sua participação e entrevista aqui conosco. A gente continua acompanhando a sua jornada, a sua caminhada aí nos Estados Unidos e continuamos acompanhando também todo o cenário aqui no Brasil. Como eu disse, daqui a pouco tem votação do veto do presidente Lula sobre dosimetria no Congresso Nacional e todo o cenário do Supremo que a gente já citou por aqui. Boa sorte para você aí e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Neila. Um abraço para você, obrigada, Felipe, e a todos os espectadores aí do Contexto Metrópolis. Vamos torcer para que o Brasil consiga uma segurança melhor para o povo, especialmente para aqueles que sofrem nesse momento, especialmente os presos do 8 de janeiro. Obrigada, até a próxima.